Olá, esse episódio faz parte do podcast Gente que Soma, uma iniciativa do Instituto Reúna com apoio da B3 Social para ampliar o debate sobre a aprendizagem de matemática no Brasil. Eu sou Kátia Smolli, diretora executiva do Instituto Reúna, e ao longo dessa série nós vamos conversar com pesquisadores, com professores, com gestores públicos, com estudantes, com parceiros do terceiro setor e especialistas a respeito de como melhorar a aprendizagem de matemática no país. Hoje nós vamos falar sobre um tema que atravessa a vida das pessoas. Quem aqui já não ouviu perguntas como: será que um dia eu vou aprender matemática? Por que matemática é tão difícil? Ou então as pessoas dizerem que elas não são capazes de aprender matemática, escolhem uma profissão porque a profissão aparentemente não tem nada a ver com matemática. Essas perguntas e o sentimento de medo, de incapacidade de aprender, eles estão muito ligados com um fenômeno conhecido como ansiedade matemática. É interessante que dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, indicam que 40% dos estudantes no mundo, e muitas vezes alguns professores, também têm essa ansiedade, se sentem ansiosos quando vão entrar na aula de matemática ou quando vão fazer algum tipo de avaliação de matemática. No Brasil, esse número é ainda maior. Os nossos estudantes de 15 anos que fazem o PISA, eles respondem a um questionário e, a partir desse questionário, a OCDE identificou que 74% dos nossos estudantes têm medo de entrar numa aula de matemática. Isso não precisa ser assim. E hoje nós estamos aqui para conversar a respeito disso e descobrir por que esse sentimento existe, por que ele não deveria existir. E nós temos duas convidadas muito, muito especiais. Eu queria dar as boas-vindas para a Yajing Cheng, que é presidente do Instituto Siddhartha, responsável por implementar o programa Mentalidades Matemáticas no Brasil, e que vem aí também, né, Yajing, nessa cruzada em prol da aprendizagem de matemática. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Kátia. Prazer estar aqui. Aqui conosco também, Yajing, está a Etienne Lautschenflegger, que é uma professora de matemática que hoje está como professora adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é docente do programa de pós-graduação em inovação em tecnologias educacionais da mesma universidade. Etienne, prazer ter você aqui conosco também. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando sobre esse assunto que eu adoro, né? Que é sobre aprendizagem matemática. Muito obrigada pelo convite. A honra é nossa e que oportunidade nós temos aqui de interagir com vocês, né? Então, eu trouxe os dados ali no começo, falando exatamente que muitas vezes existe essa percepção de matemática ser muito difícil. Muitas vezes nossos estudantes, quando chegam ali já antes mesmo dos anos finais do ensino fundamental, eles têm medo de aprender matemática, né? E, Etienne, eu queria começar com você. Queria começar olhando para os primeiros anos da vida escolar, né? Eu sei que você também tem essa experiência. O que as pesquisas mais recentes mostram sobre como as crianças aprendem matemática nos primeiros anos e por que é tão importante que nós não retardemos a entrada da matemática mesmo no período de alfabetização? Então, quando a gente olha para esse desenvolvimento cerebral, a gente percebe que esses primeiros anos, né, que na fase escolar é referente à educação infantil, é uma fase determinante para a vida adulta, inclusive dessa criança. Então, a gente até tem pesquisas que mostram, que é o caso, por exemplo, da Perry School, que foi um experimento que fizeram, onde crianças frequentaram uma boa escola de educação infantil, depois fizeram o acompanhamento dessas crianças e perceberam que os benefícios é transgeracional, ou seja, até os netos dessas crianças tiveram benefícios com relação à escolha de emprego e
entre outros. Então, como que essas crianças hoje aprendem, né? Elas precisam aprender. Primeira coisa, num ambiente seguro. Ela precisa se sentir segura nesse ambiente, ou seja, a questão da cobrança, do erro, né? Como é que vai ser visto o erro? É muito importante que ela precisa perceber que esse ambiente é um ambiente seguro. A outra coisa é a importância também da brincadeira. Por quê? Porque como que a criança aprende? Ela aprende por meio da exploração, da comparação, da observação. E o brincar nessa fase é essencial. Só que não é o brincar pelo brincar, é o brincar com intencionalidade, é o que eu sempre falo. Não se pode só utilizar a brincadeira como um passatempo, mas sim ela precisa ter uma intencionalidade matemática. Depois do brincar, precisa ficar alguma coisa da matemática. Muito interessante. E a Jen, a questão do erro, eu sei que é uma das coisas que vocês mais têm estudado no Mentalidades Matemáticas. Queria que você trouxesse para a gente, nesse contexto de o ambiente ser um ambiente seguro, um ambiente de crescimento, como que o erro pode ser visto na aprendizagem de matemática? Kátia, sabe que tem uma coisa curiosa para mim, né? Quando a gente fala no contexto da escola, quando a gente fala de matemática, no contexto da escola, muitas vezes a gente fala o seguinte: o bom aluno é aquele que acerta mais. Né? Mas no lugar de aprendizagem fora da escola, em qualquer lugar, né, você vai aprender a andar. Alguém já aprendeu a ter conseguido dar passos sem cair, por exemplo? Não. Bebê? Ou andar de bicicleta sem pelo menos dar uma titubeada? Ou dirigir, na verdade, um carro, né, com a embreagem e o carro não morrer? Né? Então, aprender e errar faz parte de qualquer processo de aprendizagem. Só que na escola, por algum motivo, especialmente ainda mais na matemática, a gente cria essa percepção de que aqueles que erram na matemática não são bons. Ou se eu errar na matemática, quer dizer que eu não nasci com esse, entre aspas, dom. Então, acho que quando a gente traz o programa de mentalidades matemáticas aqui no Brasil, a gente discute essa temática de mentalidade fixa de crescimento, é justamente para desmistificar um pouco essa perspectiva de que só quem acerta tudo é bom de matemática, né? E a gente tem, né, por exemplo, outro dia, pensando agora numa outra paralelo aqui, Hortência e Oscar, jogadores de basquete, né? A gente pensa que eles nasceram com o dom do basquete. Mas quando eles falam, eu falo, gente, não é dom, né? É treino, é muito, muito, muito treino. Então, quando a gente olha, voltando para a escola e pensando em matemática, quando a gente faz alguma equação, erra, a gente fica com aquela sensação de que, nossa, isso aqui não é para mim. Mas muito pelo contrário, a gente erra uma vez, erra a segunda vez, mas a gente tem que persistir. Né? Então, nesse processo é onde o cérebro, quando a gente fala, que é a da mentalidade de crescimento mesmo, que é aquilo que a gente está toda hora pensando. Olha, talvez eu não acertei essa primeira vez, mas se eu conseguir continuar persistindo, em algum momento eu vou aprender. Né? Então, acho que isso é um dos princípios do Mentalidades Matemáticas, que a gente entende que o erro faz parte do processo e que você não precisa necessariamente nascer com um dom, ou que o dom vai te levar tão longe assim, quanto simplesmente se você se dedicar ao assunto. Agora, eu estava ouvindo a Etienne falar, né, da importância da gente trabalhar com as crianças desde pequenas e fazer com que as crianças pensem matematicamente, que elas entrem numa sala de aula e que elas possam brincar, experimentar. Isso também para evitar essa ansiedade matemática que vem no futuro, esse medo de errar, ou então essa crença que muitas vezes até as próprias famílias têm, né, de que matemática é impossível de ser aprendida. Tem um jeito de trabalhar a matemática por meio de desafios e de problemas que é bem importante para conduzir um contexto seguro de aprendizagem. Você concorda? Com certeza, Kátia. Eu acho que também tem uma parte que eu diria que é primordial quando a gente fala do ensino de matemática, que é: que matemática é essa que a gente está ensinando? Né? Se a gente pensar na matemática escolar hoje, ela é muito focada num aspecto único da matemática, que é precisão. Acertou, errou. Né? A gente fala que matemática é sim ou é não, mas não é isso. Né? Quando a gente pensa na matemática, pelo menos, né, ou vários matemáticos têm falado disso, como pela ótica da ciência dos padrões, a gente entende que precisão é importante, mas mais importante que isso é entender que padrões a gente está tentando identificar e criar uma equação que possa ser generalizado. Né?
Então, quando a gente pensa nesta perspectiva de matemática, uma matemática mais aberta, que permite a criatividade entrar, e uma matemática mais visual, o papel do erro, né, e esse lugar desse medo começa a se desmantelar, porque é uma exploração, como a Etienne bem falou, mais do que acertei ou errei, professor, me diga se acertei ou errei, né? E a gente fica só com essa preocupação de sim ou não, desse pensamento binário. E matemática, quando a gente fala com os matemáticos, é muito mais exercício de argumentação, de tentar, né, de explorar possibilidades e caminhos, né? Sempre brinco. Vou te provar, Kátia, que 2 mais 2 não é igual a 4. Topa? Topo. Então vamos lá. 2 plaquetas de sangue, pensa lá, microscópicas, mais 2 passagens de avião, vai dar o quê? Não dá 4, né? Não dá 4. Ou R$2 mais 2 centavos, por exemplo. Daí o quê? 2 metros mais 2 litros, né? Exato. Obviamente, isso vai ser uma brincadeira, porque se você tem 2 objetos ou 4 objetos, né, 2 objetos se soma com a mesmos objetos, aí você vai ter, né, o 4 como resultado. Mas a gente fala que essa é a matemática da argumentação que a gente precisa trazer, um exercício de argumentação para desenvolver realmente o pensamento matemático das crianças e dos adultos também, eu diria. Etienne, eu acho esses aspectos que a Jen está trazendo muito interessantes, porque muitas vezes a gente não consegue olhar para o problema como um elemento fundamental do desenvolvimento do pensamento matemático. E muitas vezes a gente também acaba olhando a matemática de um jeito como se fosse muito impossível ajudar as crianças que têm dificuldade a superar essa dificuldade. Eu queria que você trouxesse um pouquinho isso. Eu sei que você estuda bastante o desenvolvimento do cérebro e o que a psicologia traz, as contribuições da neurociência. Como é que a gente pode identificar se de fato o que a criança está enfrentando é uma dificuldade para aprender matemática ou se o que nós temos é um problema que poderia ser superado com uma mudança da forma de ensinar a matemática? Pois e até pegando um gancho, né, com o que a Tien falou, é que nós, enquanto professores de matemática, a gente precisa ter uma consciência, ou professores que ensinam matemática, né? A gente precisa ter uma consciência que a gente não ensina apenas conteúdos matemáticos, mas também a gente ajuda essa criança a construir uma relação emocional com a matemática. Porque se a gente olha ou conversa, né, eu que atuo na pedagogia, quando eu começo a fazer esse levantamento, né, sobre essa relação da futura professora com a matemática, a gente sempre vê que tem uma história mais ou menos triste por trás. E aí, com relação à sua pergunta, eu acho que isso é um pouco complicado da gente generalizar. E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu trabalhava num laboratório que a gente recebia crianças da rede estadual. E, normalmente, essas crianças eram indicadas pelos professores de matemática, nesse caso, porque era do sexto ao nono ano, e essas crianças eram indicadas com descalculia, com possível descalculia. Mas antes da gente entrar propriamente no que seria, né, o que a gente pode chamar de tratamento da descalculia, essas crianças passavam por alguns professores de matemática, e nem sempre. Então, assim, a cada 70 crianças, uma ou duas realmente tinha alguma coisa de descalculia. Os demais eram problemas metodológicos mesmo. Então, o que a gente precisa ter em mente é que será que essa dificuldade, porque muitas vezes eu ouço, ela não está aprendendo, mas será que a criança não está aprendendo ou é a dificuldade minha em ensinar aquilo, né? Então, é bem complicado. Então, eu falo que o professor, ele precisa ter um conhecimento de várias metodologias, porque quando eu começo a ensinar o aluno utilizando diferentes formas, ou seja, empregando a maior variedade de metodologia, e se ainda assim eu consigo perceber, olha, eu tentei ensinar pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, e se ainda assim o erro persiste, né, ou a dificuldade persiste, eu creio que é aí que a gente precisa olhar um pouquinho mais. Mas o que eu percebo geralmente é que é o pouco conhecimento sobre as metodologias de ensino, e de repente, porque o aluno não correspondeu à expectativa daquele caminho, daquela resposta,
normalmente já é taxado, olha, ele não aprende matemática, ele tem dificuldade. Então, por isso, a gente precisa ter muita cautela. Eu sempre falo, para a gente falar que um aluno não sabe ou não aprendeu, a gente precisa olhar muito essa questão do instrumento que eu estou usando para validar essa afirmação, né? Ele não sabe ou ele tem uma dificuldade. Eu estava ouvindo, né, as respostas de vocês, então eu fiquei pensando, e aí eu vou fazer a mesma pergunta para as duas, começando com você, Yadjen. Como muitas vezes a dificuldade matemática, a gente costuma dizer, olha, matemática é muito abstrata, por isso que a gente não aprende. A abstração é uma característica do pensamento desta espécie humana, né? E muitas vezes a dificuldade ou a não aprendizagem não nasce apenas porque o conceito é muito complexo, né? Ouvindo vocês, a experiência que o estudante e o professor terão em sala de aula são muito determinantes para que a aprendizagem aconteça. Então, queria que você falasse um pouquinho de como que eu aproximo essas teorias que falam de que as crianças podem aprender, de que a metodologia importa, da prática da sala de aula, né? Tem um desafio aí que muitos dos professores hoje que estão na escola, especialmente os pedagogos, eles também escolheram a pedagogia fugindo da matemática, né? Então, quando eles têm que dar a aula de matemática, eles também têm a mesma ansiedade que o jovem sente, eles também, ou elas, muitas, né, em sua grande maioria, elas também sentem, né? Então, o primeiro passo, eu diria, é reconstruir essa relação também das professoras com a matemática. Existem estudos, a Etienne pode me corrigir também se eu estiver errada, mas existem estudos que mostram que bebês com alguns meses de idade já têm noção de probabilidade estatística, né? E se a gente for perguntar para os adultos, quantos adultos diriam que eu sei probabilidade estatística, né? Só que a gente faz isso no dia a dia mesmo, né? Então, por exemplo, hoje, quando a gente olha para fora, será que vai chover ou não vai chover? Qual a probabilidade de chuva, dependendo da cobertura de nuvens que a gente enxerga, né? Ou da temperatura, aquele cheirinho de chuva. Então, todos esses são medidas, né, instintivas de uma certa forma, mas são medidas de alguma forma que a gente usa para decidir se a gente vai levar ou não o guarda-chuva, né? Então, como é que a gente faz essa ponte cada vez mais com a matemática da vida real, com a matemática da sala de aula, porque os professores possam se conectar com ela, primeiramente, né, conceitualmente também, para depois trabalhar com a sistematização dessas fórmulas, né, com essa questão da linguagem. Né? Então, acho que por aí que a gente vem trabalhando uma matemática que faça mais sentido e um fazer matemático que é muito mais cooperativo e colaborativo do que simplesmente preencher listas de exercícios. Inclusive, para quem é uma troca, né, de ser prazeroso e de fazer sentido para quem ensina, e também para quem aprende, né? E você, Etienne, como você sugere que a gente possa apoiar essa transição entre as coisas que a gente vai discutindo e a prática da sala de aula? Bom, é por isso que eu sempre defendo, né, e abato bem na tecla da formação do professor. Então, eu normalmente, antes de fazer qualquer formação, principalmente com pedagogos, eu sempre pergunto, né, o que é a matemática para você? E já durante 7 anos que eu estou fazendo essa pergunta, eu tenho as publicações que mostram que a maioria das vezes essa relação é bem negativa, porque eles respondem essa pergunta por meio de desenhos. E aí os desenhos são sempre monstros de 7 cabeças, um desenho de alguém chorando, enfim. É sempre desenhos que retratam uma relação negativa. Então, eu acho que a primeira coisa é, por meio dessa formação de professores, mudar essa relação da própria professor com a matemática, porque eu acredito que só assim ele vai conseguir valorizar as estratégias diferentes, permitir o erro como parte de aprendizagem, como já foi falado aqui, né? Incentivar a explicação também. É muito importante que a gente também dê voz para a criança, para o adolescente, enfim, para que ele consiga argumentar o porquê das escolhas dele, usar materiais, experiências concretas, como eu falei também, criar esse ambiente seguro, que é um ambiente onde ele percebe que ele pode errar e que o erro está para ser corrigido e não punido.
né? Porque se eu mantenho essa crença negativa com relação à matemática, o que acontece? Essa crença ela vai acabar interferindo na persistência, e a gente percebe que para aprender matemática, mais do que genialidade, eu preciso ser persistente e preciso também ter motivação, já que a motivação é a fonte energética da memória de trabalho, que é a memória que entra em ação quando alguém está estudando matemática. Uhum. Então, são esses aspectos que eu acho que a gente precisa ter atenção e também não esquecer da importância das políticas públicas. Por quê? Porque para a aprendizagem, de modo geral, a gente precisa garantir também 3 elementos: sono, alimentação e atividade física. Uma criança que não se alimenta direito, uma criança que não dorme direito, também vai ter prejuízo na sua aprendizagem em geral, não só em matemática. Você quer comentar? Eu queria comentar aqui, Vamos lá. né, especialmente a questão de sala de aula, né, complementando aqui um pouco um exemplo concreto. Hoje em dia, na sala de aula, a gente trabalha muito na seguinte linha, né? Então, o professor pergunta: quanto que é 20 mais 20? Quanto que é 30 mais 30? Quanto que é 40 mais 40? E ele espera que os alunos levantem a mão e ele fica esperando quem vai ser o primeiro a levantar a mão, que é aquele que é realmente o bom de matemática, né? Que a gente tem essa percepção. Só que a gente fala que, dentro da mentalidade da matemática, a pergunta mais interessante é, ao invés de quanto que é 20 mais 20, de quantas formas diferentes você consegue chegar no 40? Um pode dizer que é 20 mais 20, o outro pode falar que é 10 mais 30, o outro pode falar, não vou nem trabalhar com adição, quero trabalhar com multiplicação. O outro pode falar, não, vou trabalhar com divisão. Né? Enfim, o mundo é cheio dessas possibilidades. E essa matemática, né, de quantas formas eu consigo chegar no 40 é a matemática que a gente usa mais hoje no dia a dia. Uhum. Eu só tenho R$40 para comprar X coisas. Né? Ou quantas coisas eu consigo comprar com R$40? Uhum. Ou eu só tenho 40 minutos para chegar de um ponto A para o ponto B. Quantas paradas eu preciso fazer? Ou qual o melhor caminho que eu vou fazer para chegar lá? Então, essa é uma matemática que faz muito mais sentido para esse menino pensar criativamente em quantas formas diferentes ele vai chegar naquela meta, seja de minutos, seja de reais, seja do que for. Mas sabe que, ouvindo você e ouvindo a Etienne falou de memória de trabalho. Mas hoje nós sabemos que a matemática ela é muito potente para desenvolver 3 funções executivas que são absolutamente essenciais para aprender qualquer coisa, inclusive para ser melhor leitor e tal. Uma, a Etienne já falou, memória de trabalho, vou até depois pedir para ela retomar um pouquinho isso. A outra é o controle inibitório, né? Essa coisa de você dizer, nossa, eu estou aqui fazendo esse problema, mas sei lá, acho que essa resposta talvez não seja a melhor resposta, eu não lembro exatamente o que estava perguntando. Então, esse autocontrole de gerenciando os processos. E o outro é justamente flexibilidade e fluência, né? Então, acho que eu ia te pedir para você falar, Yadjen, um pouquinho mais sobre flexibilidade e fluência e depois passar para a Etienne para ela comentar um pouco a respeito do papel da memória de trabalho, né? E do controle inibitório. Se vocês se sentirem à vontade, seria ótimo. Eu acho que tem uma questão hoje da matemática que a gente fala que, ao invés de pensar, né, se o menino calcula ou não rápido, como é que ele ganha fluência nessa linguagem matemática de uma forma mais ampla? Como é que ele consegue enxergar a matemática no dia a dia? Hoje em dia, o mundo é regido por algoritmos, né? Por tudo quanto é lado. Eu sempre brinco que para mudar o meu algoritmo Netflix custou muito, porque o Netflix só me dava filme, aqueles bem mamão com açúcar, que eu adoro assistir. E para eu trazer um filme de aventura, ou um filme diferente, um documentário, ele não me dava. Eu tive que entrar no outros, né, o algoritmo dos meus filhos, do meu marido, para ver se ele trazia um elemento diferente. Então, eu brinco que a gente precisa retomar o poder do nosso pescoço, porque quem está controlando o nosso pescoço hoje são os algoritmos. Então, entender como é que isso se relaciona com a fluência, com a flexibilidade de pensamento matemático, é entender como é que a matemática, que é a ciência dos padrões, ela está entremeada em tudo que a gente faz. Então, entender essa matemática que permeia tudo hoje é o que é mais importante, eu diria, do desenvolvimento da identidade, do pensamento matemático desses meninos. Porque calcular é importante, super, né? Mas a calculadora vai ser mais rápido que a gente.
Em compensação, eu acho interessante isso que você fala, porque a gente pode pensar assim, né? É claro que eu espero que um estudante de 4º, 5º ano seja capaz de calcular 7 vezes 9 e lembrar disso, né? Mas se ele não souber, é muito importante que ele também possa pensar, 9 é 4 mais 5, então 7 vezes 9 também pode ser 7 vezes 4 mais 7 vezes 5, quer dizer, se você tem esse pensamento flexível, você consegue achar outros caminhos para pensar matematicamente, para resolver um problema, do que se você disser assim, nossa, eu não lembro quanto é, então eu desisto. E também tem a questão de ordem de grandeza, que a gente fala do senso numérico. Então tá, sei lá, você falou 7 vezes 4, né? 7 vezes 9. 7 vezes 9, tá. 1000 é muito para 7 vezes 9? Ou é pouco? 50 é pouco? 10 é muito? Então, assim, ter também um senso numérico para ter ordem de grandeza, que também é a estimativa, a matemática que a gente usa muito no dia a dia. Então, Etienne, e aí que interessante, porque quando a Yadjen fala assim, olha, 1000 é muito ou é pouco para 7 vezes 9? Quanto mais ou menos será que vai dar? Não, eu acho que vai ser menos do que 50, então 1000 é muito. Nós estamos falando de funções executivas, não estamos? Quer dizer, esse cérebro pensando matematicamente e acionando aspectos do funcionamento psicológico, neurológico do cérebro que são absolutamente ligados com uma boa aprendizagem de matemática, mas que também depois vão servir para a gente aprender outras coisas na vida, né? Exato. E a gente percebe, né, que até outro dia eu vi numa palestra o pesquisador falando assim, olha, a gente tem um cérebro paleolítico no mundo digital e temos um ensino obsoleto. O que isso mais ou menos significa? É que embora a gente, e é um paradoxo, porque assim, foi esse cérebro, né, que criou esse mundo digital. Embora a gente possa contar infinitamente, a gente percebe que a nossa capacidade de pensar em números é um pouco limitada. Se a gente pensar o seguinte, ó, imagina um estacionamento com 3 carros, você consegue. Mas se a gente aumentar isso para imagina um estacionamento com 18 carros, eu não aumentei para um número grande. E a gente já percebe alguma dificuldade na precisão de imaginar 18 carros exatos dentro do estacionamento. Então, a gente precisa ver aí que o nosso cérebro ele vai precisar continuamente de experiências, né, mais concretas ou mais elaboradas para efetivamente a gente aprender mesmo. Porque não é uma coisa... A percepção de quantidade, como a Yatin até citou, né, em bebês a gente percebe, mas equação, álgebra, já é alguma coisa que não é bem espontânea, alguma coisa que a gente precisa de um ensino sistematizado, então por isso precisa ser mais cuidadoso. E com relação à memória de trabalho, as funções executivas, uma das coisas que a gente fala aqui, para aprender, né, a gostar de estudar, tem a questão da postergar a recompensa. O que significa isso? Olha, eu não vou jogar videogame hoje, eu vou sentar aqui, vou me concentrar na tarefa, é alguma coisa aparentemente chata, né? E a recompensa vai vir lá na frente, pode ser que venha, pode ser que não também. E uma outra questão também que queria chamar a atenção é que a ativação dessa memória de trabalho, ela é aversiva. Por quê? Porque toda vez que a gente tem que pensar, a primeira coisa é, eu não quero, né? Então, a ativação dessa memória, ela é aversiva. E a gente também precisa ter o olhar que é o seguinte, a explicação mal estruturada eleva a carga cognitiva, então isso faz com que o ensino fique pesado, e que aí tudo que é pesado, tudo que é difícil, como eu falei que a ativação é aversiva, a gente não quer. Então vai ter uma tendência o quê? A fuga. Eu não posso, de repente, fugir com o meu corpo, mas eu vou me distrair, eu vou começar a pensar em outras coisas. Por isso que também ajustar essa complexidade para o estudante ou para quem está aprendendo matemática é essencial. Eu fico ouvindo a Etienne e a Jane, fico pensando o seguinte, né? Quando a gente estava na escola, de modo geral, ser bom em matemática era quem acertava da primeira vez, já uma coisa mais difícil, né? Hoje a gente já sabe que nós podemos usar da ciência da educação para criar tarefas
que sejam possíveis de serem acessadas, que a gente chama de piso baixo, quer dizer, aquele chão seguro que as pessoas podem entrar, e que depois nós vamos fazendo boas perguntas, intervenções, como o exemplo que você deu. No lugar de me dizer a resposta rápida, ache mais formas de resolver essa conta, esse algoritmo, né? E aí, conforme você vai fazendo boas perguntas, você pode ter um teto ilimitado, você pode voar na sua imaginação. Então, cria uma espécie de esforço produtivo, porque apesar de pensar ser esse exercício que às vezes dói, né? A Madalena Freire até fala, né, que o educador é educador do não saber. Então, tá bom, eu vou ter que te fazer pensar, mas quando chegar lá tem um sistema de recompensa, né? Que o resultado é um esforço que é produtivo. Acho que a ciência da educação já ajuda também a gente a pensar nesses aspectos, né? Com certeza. Eu fiquei pensando quando você estava falando aí das atividades, né? E eu sempre lembro da professora Vetcholotan, que ela falou: o melhor tipo de atividade é aquele tipo de atividade que a primeira pergunta que você dá para o aluno depende. Por exemplo, eu quero fazer uma festa na minha casa, eu quero trazer alguns convidados para um jantar. Quantos convidados cabem lá em casa? Depende. Depende. Exato, ou seja, depende. É um jantar em pé? É um jantar sentado? Qual a largura da cadeira? Aí você pode dar esse desafio para os alunos e falar assim, gente, crie as condições e me diga quantas pessoas cabem. Então, é esse tipo de atividade que não existe só o certo ou o errado, mas existe N possibilidades. Né? Então, é desse tipo de atividade que a gente precisa trazer mais para a sala de aula para permitir essa troca que é muito positiva, porque os alunos também têm conhecimento. O conhecimento não vem só do professor, o conhecimento vem também nessa troca com os colegas. Né? E a gente fala que o papel do professor também nesse processo todo, dentro desse conceito de ciência e educação, também o professor é o recurso mais moderno, o cérebro do professor, na verdade, é o recurso mais moderno que existirá em qualquer sala de aula. Isso eu afirmo. Sempre, mais né? do que tecnologia. Né? Que a tecnologia vai evoluindo, o que tinha 10 anos atrás vai passando o tempo, mas o cérebro humano ele vai se atualizando. Quando a gente fala com muitos professores, inclusive recentemente a gente está fazendo uma formação, a professora se deparou, pedagoga, com um desafio matemático, e ela falava assim, eu ainda estou trabalhando contra meu ímpeto de fugir e desligar e falar que eu não sou boa. Mas eu não descobri como resolver essa equação ainda, mas eu vou tentar. E é esse lugar que a gente quer que ele esteja. Né? Nesse lugar de desconforto, sabendo que ele vai superar esse desafio e que ok ficar nesse lugar de desconforto. Né? Eu me lembro de uma outra conversa que tive com a Yadjen, que ela disse que muitos dos estudantes pensam na matemática como um bicho peçonhento, né? Nós também teríamos, talvez, essa experiência não tão boa e até ansiedade matemática com as famílias. Mas a escola é o lugar da aprendizagem da matemática. Mas como que as famílias podem ajudar a Etienne? Que tipo de ajuda ia... Vou esperar a Etienne responder e a Yadjen fazer a mesma pergunta para você. Então, por isso que eu creio que mais e mais é importante, né, momentos durante a vida escolar do estudante, esse acolhimento da família também, né, chamar a família, e por que eu falo isso? Porque muitas vezes, eu, enquanto professora, chamava a família para conversar sobre, em reunião de pais, mestres, enfim, e quando eu falava, olha, seu filho não está indo bem, e eles olhavam para mim simplesmente e falavam assim, mas você é professora do quê? Falei, de matemática, tá tudo bem, né? Se fosse de educação física, eu iria me preocupar. Então, também, creio que na função de educadora, a gente também precisa conversar com essas famílias, né? E orientá-los, mostrar também essa visão, ver o quão é importante a gente saber matemática. Porque a gente percebe aí que também existe uma coisa que extrapola a escola, que é uma cultura, principalmente porque acho que quem estudou matemática ou fez matemática, quando você fala para qualquer pessoa, eu sou professor de matemática, ou eu sou estudante do curso de matemática, normalmente como te rotulam? Você é louco. Ou você é louco ou você é muito inteligente. Né? Por isso que eu acredito que programas como esse, né, e palestras, enfim, podem ajudar nessa questão dessa mudança também, que eu acho que é uma mudança cultural também, da visão da matemática.
E a gente, você sabe que a fala da Etienne me faz lembrar que eu trabalhava fazendo formação numa escola e os pais ali do 3º, 4º ano ficavam perguntando quando vai memorizar a tabuada. Parecia que todo o trabalho estava focado em memorização. E aí nós resolvemos perguntar para os pais por que era importante memorizar as tabuadas. E as experiências que vieram eram muito ruins. Desde gente que tinha ficado de castigo porque não lembrava da tabuada e pais relativamente jovens, assim. Até mães que... Havia caso assim, alguém que ficou virado para a lousa, lendo em pé diante de todos os amigos, lendo todos os dados, né? Então, acho que também se a gente diz, olha, pai, seu filho tem dificuldade, às vezes a mensagem também é muito distante, ele fala, o que eu vou fazer, né? Mas os pais podem fazer algumas pequenas coisas para apoiar os filhos, Com né? certeza, com certeza. A gente tem até um colega que fala, né, matemática precisa chegar no churrasco da família, né? E acho que é esse o desafio, né? O que a família pode fazer? É realmente descobrir de quantas formas diferentes ou de forma a gente está usando ou pensando matematicamente, né? Então, acho que a família pode começar a pensar em tudo que a gente faz no dia a dia e pensar que matemática é essa, né? E trazer essa matemática, esse pensamento dos padrões cada vez mais presente e ver que a matemática não é só números também. Sim. Matemática é justamente tentar observar esses padrões, né, tanto na parte de geometria, né, de relação de espaço, tempo, tudo isso envolve matemática. Então, acho que o desafio que as famílias podem fazer é isso. Primeiro, respirar fundo com relação à matemática, que a gente sabe que muitos pais também tiveram esse desafio, esse trauma com a matemática, e realmente fazer aquele esforço, que, igual essa professora falou o seguinte, antes da mentalidades matemáticas, eu teria desistido. Mas agora que eu entendo que matemática é para todos e todos podem aprender, deixa eu descobrir realmente, testar com essa ideia, brincar com essa ideia, para descobrir de quantas formas diferentes eu penso matematicamente. Eu acho que esse é o desafio que a gente pode fazer em casa. Muito bom. E a gente sempre pode lembrar, né, que existem quebra-cabeças, existem livros que falam de matemática, existem jogos. Então, um momento de qualidade com as crianças, sem achar que vai fazer o papel da escola, mas assim, conversando com eles e brincando com a matemática também pode ser bom. Nós chegamos no final do nosso tempo e eu queria fazer para vocês uma pergunta que é assim, se vocês pudessem apontar uma prioridade para esse futuro que a gente tem de ajudar todos os estudantes a aprenderem e todos os professores a ensinarem, algo que realmente poderia transformar a aprendizagem de matemática no Brasil nos próximos anos. Que desafio, hein, O que vocês escolheriam? O que você escolheria, Etienne? Olha, é uma pergunta bem complicada para responder assim tão resumidamente. mas eu chamaria a atenção para o pensamento matemático, para o desenvolvimento do pensamento matemático. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está percebendo que mais e mais o uso de inteligência artificial generativa, e ela te dá a resposta. Então, aprender ou focar sua aprendizagem em truques para você chegar numa resposta mais rápida, já não é mais interessante. Eu acho que o foco agora é o desenvolvimento do pensar matematicamente. Então, acho que é isso que eu deixaria aqui como final. E você, Yadin? Poxa, essa pergunta, Kátia, bem simples de responder, né? Não é, Jenny? Eu diria que um dos muitos desafios, e talvez um desafio por onde a gente pode começar, é realmente olhando para o que é importante a gente ensinar no currículo da matemática. Né? Então, dentro de um contexto maior, do contexto de mundo de IA, a gente falou dos algoritmos aqui, né? Que ele vai cada vez mais fazer parte da nossa vida, como é que a gente ensina esses jovens a entenderem essa linguagem, que é com a base em matemática. Então, mais do que simplesmente ensinar na questão de cálculo, ensinar o que a Etienne bem falou, pensamento matemático, e que outras áreas desse pensamento matemático, para a gente se debruçar nisso para entender o que é que os meninos precisam aprender ao longo dessa trajetória, né, escolar, né, de educação básica, para que eles possam se formar dessa educação básica com habilidades para viver no mundo atual, que é um mundo regido, de uma certa forma, muito controlado por IA e dados.
Muito bom, né, gente? Que conversa ótima. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Então, Yadjen, que bom ter você aqui conosco, um prazer. Somando no movimento Gente que Soma. A Etienne também, que está, né, dessa vez não estava aqui presencialmente, mas está sempre presente nas muitas discussões que o Brasil tem feito a respeito de educação matemática. Agradecer, inclusive, a colaboração de vocês duas, que vem fazendo muita diferença, tanto o Instituto Siddhartha quanto os estudos da Etienne lá na Universidade Federal, no centro do qual ela participa. A educação brasileira agradece, eu também. Então, ao longo desse episódio, nós falamos sobre desenvolvimento infantil, falamos sobre erro, a respeito de aprendizagem, de práticas pedagógicas e de como construir relações mais positivas com a matemática. Esse foi um episódio do podcast Gente que Soma, uma iniciativa idealizada pelo Instituto Reúna com apoio da B3 Social para fortalecer o debate sobre aprendizagem matemática no Brasil. Os episódios são lançados mensalmente e você pode acompanhar os próximos encontros em nossas plataformas e no seu tocador preferido de áudio. Obrigada pela escuta e até o próximo episódio.